No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre fornicação. E uma frase que hoje ela pertence ao mundo, né? Mas que hoje estão trazendo para dentro da igreja. Amaziado com fé, casado é. E você acredita assim? Bora pro vídeo? No Questione-se de hoje, nós vamos aprender um assunto muito interessante que todos nós devemos prestar muita atenção. Porque envolve práticas pecaminosas que faz com que a gente perca a salvação, perca o direito da Santa Ceia, perca o direito do batismo. E se nós fizermos isso, principalmente tocar na Santa Ceia nessas condições, seremos réu, culpado do sangue do corpo de Cristo. Então nós temos que ter uma seriedade, porque Deus é amor, mas Deus não é criança. De Deus não se zomba, ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Nós temos que ter a palavra, a convicção e a certeza dessa palavra. Para você que ainda não é inscrito no canal, peço para você se inscrever no canal, clica no sininho, as notificações, porque graças ao nosso bom Deus, toda semana tem vídeo novo para você, né? Já dá aquele like ou dislike e deixa o seu comentário também e ajude-nos a divulgar este canal para todo mundo em nome de Jesus. Então hoje nós vamos falar de um assunto, né, muito interessante para todos nós, a fornicação. A fornicação diante de Deus é o sexo sem estar casado. E quando se fala de sexo sem estar casado, a Bíblia diz que é prostituição. O que é a prostituição? A prostituição é um ato de dois seres humanos, né, um homem e uma mulher e um homem, praticar uma relação íntima sem estarem casados diante da lei dos homens e aceita diante da lei de Deus na igreja. Então tudo isso nós temos que aprender muito. Por quê? No mundo hoje existe uma frase, amaziado com fé, casado é. Tá, uma frase do mundo para justificar aqueles que não querem consertar as suas vidas. Para Deus não existe essa frase. Para Deus, né, amaziado nem existe biblicamente. A pessoa que está junto com outra pessoa e pratica um sexo sem estar casado, estão praticando a fornicação. Só que biblicamente, a fornicação para Deus é como prostituição. Sim, biblicamente para Deus, a mulher ou o homem que vende o corpo, né, por dinheiro, faz sexo em troca de dinheiro ou em troca de qualquer favor ou poder, também é prostituição. Mas também qualquer pessoa que faz sexo, que seja consentido, sem ser por interesse nenhum, o ato de praticar o sexo também já pratica a prostituição. E eu vejo que muitas pessoas brincam com isso hoje, muitos líderes ensinam as pessoas erradas, não, tem que namorar, tem que beijar, tem que fazer sexo, tem que experimentar. Como é que vai saber se é bom ou é ruim, se gostou ou não, sem provar antes? Você tem que entender que quando nós vamos assumir um relacionamento, tem que ser na direção de Deus. E se Deus escolheu aquele homem para aquela mulher, com certeza não precisa provar, foi Deus que escolheu, ele deu o melhor. E quando Deus escolhe, separa aquela mulher para aquele homem, não precisa escolher, é Deus que separou, Deus que escolheu, então ele deu o melhor. Agora, essa mentalidade de que vamos transar, vamos experimentar para ver se gosta, para ver se é bom, né? Tem que experimentar antes de casar para ver se gosta, isso é uma mentalidade satânica, é uma mentalidade diabólica. E como pode homens em cima do púlpito, né, afloradamente, escancaradamente, mostrando como Satanás usa a mente e a boca desse povo para induzir o povo ao erro, que está fazendo com que você perca as bênçãos, as vitórias de Deus nessa terra e ainda perca a sua salvação no dia de juízo final. Porque o namoro não tem como. O namoro na presença de Deus é de mãozinha dada, não tem sexo. O noivado na presença de Deus não tem sexo. Ah, pastor, mas eu tô noivo e Deus sabe que a gente vai se casar. Peraí, você vai, não está casado. Entendeu? Não é porque eu estou tirando uma habilitação que eu já posso dirigir. Não é porque eu estou fazendo uma faculdade de medicina que eu já posso fazer uma cirurgia. Não é porque eu estou fazendo uma faculdade de engenharia que eu já posso construir um prédio. Não é porque eu estou fazendo e tirando o brevet para pilotar avião que eu já vou pilotar um avião. Então não é porque eu estou num projeto de casar que eu já posso fazer sexo. Pare de se enganar. Não deixe se enganar. Quem está sendo executado no inferno é você. É você, o teu líder já está condenado com essa mente, ele já está no inferno, já está perdido, corrompido e pervertido e por si só já está condenado, mas ele quer levar você junto. Então ainda há chance de tirar a tua vida da mão dos enganadores. Por quê? Olha o que a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Mas por causa da impureza, prostituição, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, a palavra diz a mesma coisa, reforçando.
Caso, porém, não se domine, que se case, porque é melhor casar do que viver funicando, abrasando, se prostituindo. Pastor, mas eu não consigo ficar sem mulher, então se case, aí casado você vai poder fazer sexo todo dia, não vai ter problema nenhum. Pastor, eu não consigo ficar sem homem, eu tenho desejo pelo homem, eu quero ter um homem, eu não consigo ficar sem homem, então se case, depois que você casar com seu marido, você vai poder fazer sexo todo dia. Agora, se você não é casado, não importa se está amaziado, se está noivo, se está namorando, ou se é ficante, praticou sexo, fez sexo, se prostituiu diante de Deus. E a prostituição é um pecado de morte espiritualmente. Como pode uma pessoa amaziada tocar na Santa Ceia, que é santa, sendo que ela está numa posição de uma pessoa em que está condenada no inferno pelo seu ato? É uma pessoa que está praticando sexo sem estar casado, quer dizer, ela está satisfazendo os desejos do diabo, que é a prostituição, e toca na Santa Ceia. Paulo é muito claro, não quero que você se associe aos demônios, não pode sentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Ou escolhe Deus ou escolhe o diabo. Não tem como viver assim. E como as pessoas estão enganadas. Outras estão amaziadas e estão tocando na Santa Ceia. Amaziadas foram batizadas. O batismo é para arrependimento de pecado. Se batiza as pessoas que se arrependeram de seus pecados e não as pessoas que estão no pecado, porque não cumpre, não vai se cumprir. Por quê? Se você batizar uma pessoa que está com pecado e depois do batismo ela vai continuar pecando, não cumpriu a palavra, não cumpriu o espiritual. Por quê? A Bíblia diz que no batismo morre o velho homem, morre a velha mulher e nasce o novo homem e uma nova mulher. Então no batismo morre aquele homem pecador, morre aquela mulher pecadora e depois do batismo, naquele mesmo instante que sai da água, nasce um novo homem sem pecado nenhum e nasce uma nova mulher sem pecado nenhum. E aí você pega uma pessoa que está fornicando, amaziada, praticando prostituição diante de Deus, batiza ela, ela vai sair da água, continuar amaziada, fornicando e se prostituindo. Cadê o novo homem? Cadê a nova mulher? Não se concluiu. Entrou um pecador seco, saiu um pecador molhado e o batismo não chegou a Deus. Vai morrer, vai para o inferno, porque a igreja de Cristo sem batismo hoje não entra no céu. Não entra no reino de Deus. E a Bíblia é clara. Caso, porém, você não se domine, a gente sabe, eu sou homem também, eu tenho os meus desejos. Por isso eu tenho a minha esposa e somos casados. Ela é mulher, ela tem os desejos, por isso nós nos casamos e diante de Deus nós temos as nossas relações em tempos oportunos e assim nós não pecamos diante de Cristo. Por quê? O fazemos diante da liberalidade, aonde Deus nos libera a praticar a relação íntima depois que estamos casados. Olha o que a palavra diz, a condenação. Porque a fornicação para Deus é prostituição. É claro, lê a Bíblia. E olha o que a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Logo na lata, desculpa a palavra, a primeira, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito da quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Então, uma pessoa que faz sexo sem estar casada, ela não tem direito ao reino de Deus. Se não tem direito ao reino de Deus, como vai ter direito às bênçãos, às vitórias, às curas e os milagres? Se não tem direito ao reino de Deus, como pode ter direito de ser batizado, se tocar numa santa ceia? Veja, além do teu líder, além daquele que te ensina, te ensinar errado, te conduzir ao erro, a você praticar as coisas que são desejo do diabo, o sexo, a prostituição, sem estar casado diante da lei dos homens e diante da lei de Deus, além de tudo isso, ainda ensina você a se acomodar e ainda deixa você, não é que eu posso proibir, não, eu sou um pastor, né? Eu não tenho como proibir, mas eu tenho como pregar a palavra, porque a Bíblia diz aquele que teme a palavra, esse ama a Deus, amém? O temor quer dizer, é respeito, peraí. Se Deus está falando, eu temo a Deus, eu não vou fazer. É respeito, é a mesma coisa. Você chega a ver uma caixa de energia, não está escrito lá, não tem aquela caveira na caixa de energia, escrito perigo? Se você não respeita, você abre a caixa, põe a mão lá na energia e toma um choque e morre. Mas quando você respeita, você sabe que aquilo é perigoso, aquela caveira, né, e aquele negócio escrito lá, perigo, energia, sabe que dá choque, uma cerca elétrica, você sabe. E você respeita e não põe a mão. Assim tem que ser com a palavra de Deus. A gente tem que respeitar e não errar, porque sabemos que o prejuízo é grande aqui na terra e maior ainda a sentença quando Jesus falar, apartai-vos de mim, maldito, para o inferno. Porque viveram praticando a iniquidade. Então não há condição. Nós hoje
Não podemos entender e acreditar com a Bíblia na mão. Errais porque não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. Com a Bíblia na mão, as pessoas não só errando, mas sendo induzidas ao erro, achando que estão certas e não vão ser salvas. Então hoje, uma pessoa diante de Deus, para ela poder ter relação íntima com uma outra pessoa, seja um homem com uma mulher, a mulher com um homem, tem que ser depois do casamento. Vai no cartório, executa lá direitinho o seu matrimônio diante da lei dos homens, amém? Romanos capítulo 13, versículo 1 em diante, sujeito à lei dos homens, diante da lei dos homens, casa diante da lei dos homens, você casando diante da lei dos homens, vem na igreja, Mateus 18, que é ligado na terra, é ligado no céu, nós fazemos uma oração e ali Deus liga aquele casamento, aquele matrimônio entre a terra e o céu, fica ligado para Deus, abençoado por Deus, e aí você vai poder ter as relações íntimas com a tua esposa, com o seu marido, no tempo certo, né, que você estiver de acordo e a vontade de Deus, gerar filhos, constituir família, vai ter netos e assim tudo em santidade. Com esse direito, se é esse o pecado que te barra, vai poder ser batizado, se libertando dos outros também, participar da ceia, entrar em comunhão, usufruir da bênção e entrar no reino dos céus. Engraçado que essa regra está na Bíblia e é a regra de Deus através de Cristo para a igreja. Mas as igrejas de hoje ignoram as regras de Deus, as de Cristo, e estabelecem as suas próprias. E dizem que Jesus e Deus aceitou e que lá pode, que não tem problema nenhum. Tem alguns que é tão hipócritas que eles falam assim, mas no tempo de Jesus não tinha nem cartório. Né? No tempo de Jesus não tinha cartório, no tempo dos índios não tinha um cartório, né? Lá nos indígenas não tinha cartório, no tempo de Jesus não tinha cartório, como pode? Nós somos sujeitos à lei dos homens dos dias de hoje e não dos tempos de Jesus. Amém? Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então eu não sou sujeito à lei dos homens do tempo de Jesus, eu sou sujeito à lei dos homens dos dias de hoje, porque a própria lei de Deus, através de Moisés, em muitos aspectos, as pessoas eram apedrejadas e mortas pelos seus pecados. E se nós praticarmos isso hoje, nós vamos presos, que nós hoje, diante da lei dos homens, não podemos matar ninguém. E diante da lei de Cristo também. Entendeu? Então eu não sou sujeito diante da lei dos homens no tempo de Moisés, nem no tempo de Jesus. Eu sou diante da lei dos homens obediente no tempo de hoje, que eu vivo. E hoje tem cartório, certidão de casamento para ser casado. Se justifique diante da lei dos homens. Vai na igreja, faz a oração, ligando na terra, ligando no céu, tá ali o seu matrimônio apresentado, abençoado por Deus, e aí você vai ter relação com a tua esposa, com o teu marido, e não vai ter pecado nenhum diante de Deus, e assim você caminhar. Esta é a igreja de Cristo, esta é a vontade de Deus. Questione-se. Questione-se. Questione-se quem está te liberando. Não, não tem problema. Deus conhece o teu coração. Seja tão bem intencionado. Vocês estão aí já noivo, casado, e Deus sabe que vocês querem casar, então Deus já libera, adianta. Então vamos lá. Então quer dizer, só porque eu estou fazendo a medicina, a faculdade de medicina, eu já posso fazer uma operação, uma cirurgia? Posso falar, não, mas eu estou fazendo a medicina. Eu vou virar médico um dia. Eu posso fazer a cirurgia? Não. Você está fazendo a medicina, mas você não é médico. Você vai poder fazer a cirurgia quando for médico e tiver o diploma. E Deus vai falar a mesma coisa. Não é porque vocês estão intencionados em casar que vocês já vão praticar o sexo e prostituir. O sexo é só depois que vocês casarem. Na Bíblia, na Igreja de Cristo. Agora, na Igreja dos Homens, amém. Questione-se e até o próximo vídeo.